Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Fábio Lousada para você começar a sua terça-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa caiu, o déficit fiscal preocupa demais no Brasil porque veio pior do que o esperado. Eu vou trazer dados sobre isso. E nos Estados Unidos, mais um dia de recorde para o Dow Jones e para o S&P 500. O que está acontecendo no Brasil e no mundo? É isso que eu vou contar no nosso café de hoje. Então vem comigo, já vamos abrir aqui o índice Bovespa, que caiu 0,36%. Ele já caiu, já começou caindo, se recuperou um pouco, depois ali se manteve numa queda muito próxima de 128.500 pontos. No mês, o índice acumula uma queda de 4,23%. Das 87 ações do índice, 67 caíram. E é claro, uma delas derrubou totalmente o índice, que foram as ações da Gol, recuando 33,61%. Então, nós tivemos, além da Gol caindo 33%, Casas Bahia caindo 4%, Suzano caindo 3,99%. Isso acabou puxando bastante a queda, mas hoje as ações da Gol devem sair do índice. Ações da Gol serão excluídas do Ibovespa e de mais 9 índices após recuperação judicial nos Estados Unidos. Então vai parar de contar no encerramento do pregão de hoje, mas pode derrubar ainda mais o índice. Indo para o dólar, ontem foi um dia de alta, fechando em R$ 4,94, subindo 0,71 e no mês acumulando uma alta de 1,91%. Já os juros tiveram um dia de alta, voltaram a subir. Os juros de janeiro 26 subiram de 9,62 para 9,66 e um pouco mais longo, os juros de janeiro 29 subiram de 10,22 para 10,30%, uma pressão maior. Por quê? Porque ontem vieram as contas públicas que frustraram a equipe econômica. O governo teve déficit de 230,5 bilhões de reais em 2023, que é maior do que o orçamento que eles tinham previsto, que era de 228,1 bilhões. Ou seja, cada vez que eles fazem um orçamento, passa do orçamento. E assim vai. 230,5 bilhões representa 2,1% do nosso PIB, ou seja, é muito grave essa situação. É claro que precatórios representaram ali 92,4 bilhões de reais, mas mesmo tirando os precatórios, ficaria com 138,1 bilhões de reais. E se esperava aqui, segundo até as falas do próprio Haddad, em janeiro do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia estimado que o resultado negativo ficaria abaixo de 100 bilhões de reais, que representa 1% do PIB. Ficou ali, mesmo tirando os precatórios, é muito acima, 138,1 bilhões de reais, que representa 1,27% do PIB. Ou seja, a gente sabe como esse governo age. Ele gasta demais, isso é um fato para todo mundo. Então o que a gente pode afirmar é que dificilmente o governo vai cumprir a meta fiscal em 2024. Eles vão adiar o máximo que der e aí vai chegar uma hora onde eles vão rever a meta. Isso está cada dia mais claro e até por conta dessa distância que tiveram mais uma vez no resultado agora de 23, colocando até a culpa no governo anterior e parte tem culpa por conta desses precatórios que foram adiados, mas mesmo assim, mesmo tirando o precatório, ficou acima do esperado. Ou seja, uma situação extremamente grave. Quando a gente olha para os juros, a chance de um corte de juros para março nos Estados Unidos caiu para 46,2%. Essa conta já foi de 90%, pessoal. Então, a chance está cada vez mais diminuindo e deve ficar por dia 1º de maio. Porém, ontem, o grande gestor Rogério Xavier, da SPX, ele disse que Estados Unidos, Europa e companhia devem cortar juros em março. Isso aí surpreendeu bastante, porque ele é um gestor extremamente experiente, tudo que ele fala tem um peso, e aqui ele citou da seguinte forma: o gatilho para o Banco Central ampliar a magnitude dos cortes da Selic é início de corte de juros em países desenvolvidos e acho que vão começar a cortar em março nos Estados Unidos, Europa e Reino Unido. Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não vai cortar já para março, principalmente quando a gente fala de Europa e Reino Unido. Talvez Estados Unidos tenha uma chance, mas Europa e Reino Unido eu acho muito difícil, mas vamos aguardar. Estados Unidos já está ficando cada vez mais difícil quando a gente faz esse monitoramento, até por conta que lá também tem uma dívida fiscal importante, lá
ainda tem uma preocupação em colocar a inflação no centro da meta e a economia está rodando. Menos urgência para cortar os juros. Deve ficar um corte para 1º de maio, mas vamos acompanhar ali. Tesouro pré-fixado 2026 negociando a 9,69, ou seja, um patamar já bem mais baixo do que a gente tem visto. O pré-fixado vem caindo mais forte e, como eu falei, é um título mais arriscado falando de Brasil. Eu acabei de mostrar para vocês o quanto que é arriscado aplicar em Brasil, que é um país agora que tem preocupações fiscais muito importantes que a gente vem alertando, e o resultado, mais uma vez, veio extremamente negativo, corroborando com o que a gente tem falado. Olhando aqui para todas as ações, né? Petrobras, PN subiu 1,53 e ON subiu 0,95, Vale caiu 0,47, porém, no aftermarket lá nos Estados Unidos subiu a ação por conta dos dados de relatório de vendas da Vale que veio surpreendendo, então pode começar em alta hoje. Banco do Brasil caiu 0,79, Bradesco caiu 0,90, Itaú caiu 0,52 e Santander caiu 1,60%. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,59 e atingiu mais um recorde, o S&P 500 subiu 0,76 e atingiu mais um recorde, e Nasdaq subiu 1,12%. Por enquanto, o índice futuro não indicam nenhum viés de abertura, Dow Jones caindo 0,12, Nasdaq subindo 0,01. Na Europa, um dia positivo, Eurostoxx subindo 0,52, Frankfurt subindo 0,20 e Paris subindo 0,45. Lembrando que agora há pouco nós tivemos a divulgação do PIB lá na zona do euro. A previsão era 0, vira em 0 e veio 0,1 positivo. Então veio ali acima do esperado, o que corrobora também para mim com essa questão de que deve demorar um pouco mais para a zona do euro, corroborando mais com a questão que o Banco Central Europeu deva cortar os juros só para depois de março. Indo para a Ásia, tivemos Japão subindo 0,05, Xangai caindo 1,83. Bitcoin subindo forte, voltando para os 43.445 dólares. Então ele chegou lá embaixo, chegou nos 39, assustou todo mundo e agora volta a subir. Ou seja, é uma montanha-russa. Ethereum subindo 1,78, também ali uma outra montanha-russa para quem gosta de risco e adrenalina. E FIX, depois de ter subido forte na véspera, ontem caiu 0,07. Ações de tecnologia, Microsoft subiu em 43, Meta subiu 1,75, Netflix subiu 0,94 e hoje teremos divulgação de alguns balanços. No fechamento teremos Google e teremos Microsoft para acompanhar, que deve mexer também com o mercado. O petróleo WTI negociando com uma alta de 0,29%, chegando aos 77 dólares. Outro ponto importante aqui, que eu vou trazer, que é o Brasil cai 10 posições e fica atrás de Belarus em índice de corrupção. Então, de 180 países, o Brasil agora é o número 104, perdendo posições cada vez mais quando a gente fala em percepção. Vou fazer uma pergunta, você acha o Brasil um país corrupto? E a percepção da maioria é que sim. Então, é triste, né? É triste, mas fazer o quê? É o que temos para hoje, né? E com isso, a gente finaliza nosso Café com o Fábio Lousada de hoje. Uma ótima terça. Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.